Boa noite, minha gente querida. Bem-vindos a todos, com paz, com amor, com compreensão. Vamos começar as nossas leituras de hoje? A frase é de Meimei, do livro Ideias e Ilustrações, psicografado por Chico Xavier, que fala do dinheiro. Hoje mesmo em casa, alguém lhe pede entendimento e carinho. Além do reduto doméstico, legiões de pessoas aguardam seus gestos de fraternidade e compreensão. Lembre que a fonte da caridade nasce em você mesmo e não descreia da possibilidade de auxiliar. Tenhamos confiança em nós mesmos, na nossa ajuda. A gente, quando tem boa intenção, tem a vontade de ajudar com amor, nada é maior do que isso. Uma palavra, um sorriso, uma atenção que a gente dá, às vezes não é nem a palavra, é ouvir o outro. Já é uma grande caridade, já é muito mais do que uma moeda. Mas na medida que a gente puder, vale a pena a gente reverter os nossos ganhos que nos são dados por Deus para os nossos irmãos. Com certeza. No Livro dos Espíritos, a gente está na última pergunta sobre caridade e amor do próximo. Está falando sobre a mendicância, né? E Kardec perguntou dessas pessoas que se veem condenados a mendigar por sua própria culpa. Então a pergunta é assim: não há homens que se veem condenados a mendigar por sua própria culpa? E o Espírito de Verdade responde: sem dúvida. Mas se uma boa educação moral lhes houvesse ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos causadores da sua perdição. Disso, sobretudo, é que depende a melhoria de seu planeta. É isso mesmo. A educação moral, a educação espiritual, no sentido de praticar a lei de Deus. Quando a gente consegue juntar essas coisas, nosso caminho já está aberto para melhorar nós mesmos e o nosso entorno, nossa comunidade, o nosso planeta, enfim. No livro Céu e o Inferno, continuamos falando sobre a refutação da teoria dos anjos da igreja. Ele está citando o concílio de Latrão. Enquanto dura essa união tão íntima da alma e do corpo, então existe um momento em que a união se desfaz. Essa proposição contradiz a que sustenta a essencialidade dessa união. E diz mais o concílio: as ideias lhes chegam pelos sentidos na comparação dos objetos exteriores. Aqui é uma doutrina filosófica em parte verdadeira, mas não em sentido absoluto. Receber as ideias pelos sentidos é, segundo o eminente teólogo, uma condição inerente à natureza humana,
mas ele esquece das ideias inatas, as faculdades por vezes tão transcendentes, a intuição das coisas que a criança traz do berço, não devidas a quaisquer ensinos. Por meio de quais sentidos, jovens pastores naturais calculistas, admiração dos sábios, adquirem ideias necessárias à resolução quase instantânea dos mais complicados problemas. Outro tanto pode dizer-se de músicos, pintores e filólogos precoces. Os conhecimentos dos anjos não resultam da indução e do raciocínio. Têm-nos porque são anjos, sem necessidade de aprendê-los, pois tais foram por Deus criados quanto a alma, essa deve aprender. Mas se a alma só recebe as ideias por meio dos órgãos corporais, que ideias pode ter a alma de uma criança morta ao fim de alguns dias, se admitirmos com a Igreja que essa alma não renasce? Bom, aí a gente tem uma porção de coisas, né? Mas em essência é a natureza da alma e dos anjos, o anjo como um ser fora do progresso espiritual, que já teria nascido sábio, né? Já teria nascido puro. E aí a gente vai continuando amanhã. Para terminar nossas leituras, vamos com uma frase do livro Espírito de Verdade, psicografado por Chico Xavier. É a de André Luiz. Toda empresa solicita cultura e prática. Inexperiente, o homem vivo naufraga no bojo das águas. Adaptado, o lenho morto navega na superfície do mar. E a nossa prece começa com uma poesia hoje, de Amaral Ornelas, do livro Relicário de Luz, psicografado por Chico Xavier, a mensagem de bom ânimo. Enquanto o mundo hostil ruge e se desatina no mal com que a si mesma lanceia e atraiçoa, guarda contigo a paz risonha, amiga e boa, e avança com Jesus na jornada divina. Segue ostentando na alma a rútila coroa da humildade, do amor, na fé que te ilumina. E abrindo o coração qual fonte cristalina, aprende, ajuda e crê, serve, luta e perdoa. Fita o mestre da cruz e segue o monte acima. Recebe jubiloso a dor que te sublima e abraça na bondade a senda meritória. E embora a tempestade em que a terra se agita, terás contigo mesmo a beleza infinita da suprema alegria em suprema vitória. E é isso, Senhor. Com toda essa desarmonia, esses conflitos que açoitam a terra, que às vezes a gente não vê saída, não vê futuro para tantos conflitos, para tantas dificuldades, para tantos desatinos, para tanta maldade que existe nesse mundo. Mas sabemos, Senhor, que a paz começa dentro de nós mesmos, que nós somos os ceareiros, nós somos os semeadores da paz, os semeadores de amor, e que não devemos nunca desistir, nem enfraquecer em nossa luta, vibrando harmonia, vibrando paz, vibrando compreensão e deixando
que as nossas vibrações, fazendo com que as nossas luzes possam iluminar também o caminho de tantos e tantos irmãos nessa jornada, que possamos brilhar no coração de nossos irmãos e trazê-los para o caminho do bem. O nosso brilho, na verdade, nem é tão nosso, mas podemos ser os reflexos do seu brilho, Senhor, da sua luz, irradiando através das suas palavras, das nossas orações, do nosso desejo de melhorar, da nossa vontade de praticar o bem, para que possamos acolher a todos os nossos irmãos necessitados e enviar para eles o que temos de melhor, o nosso amor totalmente incondicional, compreendendo que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua história, que nos cabe perdoar e acolher a todos os nossos irmãos. Te agradecemos, Senhor, por essa grande oportunidade que temos de aprender todas as suas lições e principalmente de aprendermos a amar, a nos amar uns aos outros. E te pedimos, Senhor, que nos abençoe, que leve as nossas vibrações de amor para todos aqueles que necessitam de consolo, compaixão, compreensão e de perdão. Que perdão possa nascer no íntimo de cada um, para que eles renovem suas forças e retomem o caminho do bem. Obrigada, Senhor. Que assim seja.